novamente, né? Boa tarde a todos. Quero agradecer a disponibilidade, o tempo de estarem aqui e a aceitação pelo convite, de participarem desse trabalho. Eu sou Júlio Sérgio de Oliveira Rosa, sou graduando em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Flávio Alves Damasceno, e o meu trabalho foi o bem-estar e o comportamento de vacas leiteiras criadas em instalações compost bar. Durante a apresentação, vou fazer uma breve introdução, falar do objetivo desse trabalho, falar do estresse térmico, de todas as intempéries que ele causa para os animais, sobre o compost bar, falar do experimento, como foi, apresentar os resultados, as discussões e a conclusão. Uma breve introdução. O Brasil hoje ele é o quinto maior produtor de leite em nível internacional, né? E aqui dentro do Brasil, ele é um dos 6 produtos mais importantes da agropecuária brasileira, né? Ele é um setor que tem uma geração de renda muito grande e de serviços, né, para a população. Então, isso mostra uma das importâncias da gente estudar cada vez mais esse setor. A título de curiosidade, Minas Gerais é o estado que mais produz leite no Brasil hoje. Em segundo lugar, vem o Paraná. E no Brasil, principal, né, que atrapalha a produção de leite é o clima, né? No Brasil, a gente tem predominantemente o clima tropical, e aí eu separei aqui nos 2 principais estados produtores de leite, que é Minas Gerais e Paraná. A gente encontra o clima tropical e subtropical, e embora o Paraná esteja na região sul, que é a região mais fria do Brasil, ele tem temperaturas máximas, aí, média de 24 a 32 graus, que são temperaturas que estão fora da zona de termoneutralidade desses animais, e isso acaba gerando estresse nos animais, né? Principalmente, a maioria dos animais criados em sistemas intensivos, eles são de origem europeia, de outro clima, acostumado com outros hábitats, né? E aí, quando eles se encontram nessa situação, gera estresse nesses animais. O objetivo desse trabalho foi avaliar o bem-estar e o comportamento de vacas leiteiras confinadas no sistema compost bar, né, avaliando os diferentes comportamentos frente aos valores de TU coletados. O estresse térmico, né? O estresse térmico, quanto a respostas fisiológicas nos animais, é avaliado por parâmetros como temperatura retal, temperatura superficial, frequência respiratória, frequência cardíaca, taxa de sudação. Apenas outros tipos de respostas, parâmetros que a gente pode avaliar o estresse térmico dos animais. Como respostas produtivas e reprodutivas, o estresse gera sobre os animais, né? Ele afeta na produção, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, do leite, quanto à produção, redução da produção, ela é principalmente devido à redução da alimentação, né? Então, os animais, eles ingerem menos alimento, eles ruminam menos tempo, isso na tentativa de minimizar a geração de energia no organismo, né? Que esse processo gera calor, então eles consomem menos alimentos, eles vão produzir menos, e nessa redução da alimentação, ele reduz junto a indução de concentrado, né? E que esse concentrado, principalmente a soja, ela vai interferir nos valores nutricionais do leite, né? Então, ele interfere na qualidade do leite. Hoje, grande parte, a maioria dos laticínios, eles pagam por quantidade de sólidos totais, teores, né, de gordura, de proteína do leite. Então, trouxe um exemplo de um estudo feito, né, comprovando a redução no teor de proteína, no teor de gordura do leite. Esse estresse, ele atrapalha a demonstração do cio do animal, né? Isso é uma consequência hormonal, onde o estresse, ele aumenta a produção do hormônio que chama cortisol no animal, e esse cortisol diminui
a produção do estradiol, que ele é o responsável pela demonstração do si, né, do animal. Muitos problemas de retenção de placenta, ele é característico também de estresse térmico, devido ao aumento desse hormônio do cortisol também, que ele inibe a ação da ocitocina, que é um hormônio responsável pela contração dos músculos na hora da expulsão da placenta. Dilatação dos vasos periféricos, que também está relacionado à perda de água, né, dos animais com essa dilatação, por condução, convecção, e isso gera uma perda de produção também, porque 85% do leite é água, né, a composição dele. Problemas de mastite, problemas de casco, nem sempre são relacionados apenas ao ambiente, né, à sanidade do ambiente, que o animal se encontra, né, que ele vive, mas também como um problema hormonal, né, com a alteração de hormônios dos animais, eles ficam imunossuprimidos, né, aumentando aí, os animais ficam mais factíveis à ação de micro-organismos. E a predisposição à acidose ruminal. Quando o animal está sob estresse térmico, ele saliva muito. E essa saliva, que ele perde salivando, ela tem um efeito tamponante no rumen, né? E quando essa saliva não vai para o rumen, ele gera essa predisposição à acidose ruminal. Como respostas comportamentais. Os animais, eles ficam mais tempo em pé, na tentativa de dissipar calor do corpo, né? Eles aumentam a frequência do consumo de água, redução da quantidade de alimento ingerido, redução da alimentação dos animais, né? Redução do tempo de ruminação, entre outros. E dentro dos comportamentos, o tempo que os animais ficam deitados, ele é, assim, característico, permitido para comprovar conforto aos animais, né? Porque ele é influenciado pelo alojamento, pelo manejo, pela nutrição dos animais. Então, os animais sob conforto, eles tendem a ficar mais tempos deitados. Né? E dentro desse cenário todo, que um estresse térmico, tantos problemas que ele pode trazer, que ele pode ocasionar para o animal, a gente tem como tentativa de mitigar esses efeitos, né, diversos que o estresse térmico traz aos animais, através dos sistemas intensivos de criação. Os principais, os mais encontrados, são o compost bar e o freestyle, né? Hoje o compost bar está ganhando espaço no setor, né, devido ao conforto que ele gera aos animais e aos bons retornos, né, que ele tem trago para o rebanho. O compost bar, os animais ficam confinados, né? Então, nisso a gente consegue ter um controle maior da alimentação, a gente consegue controlar o valor nutricional, né, a dieta desses animais. Os animais têm uma maior produtividade referente a essa mitigação do efeito do estresse térmico em cima deles. Eles conseguem se voltar muito o organismo para a produção. A qualidade, tanto de vida desses animais, a qualidade do produto final, que é o leite dos animais, devido à sanidade maior que esse ambiente tem. O bem-estar, o conforto, ele proporciona isso aos animais, né? E também a gente tem um tópico de sustentabilidade muito grande, né? A gente tem uma minimização da geração dos resíduos, né, bovinos, que aqui eles são incorporados na cama, que geralmente é feita de maravalha ou serragem, e que também é um resíduo do setor agroindustrial. Então, ele junta, né, ele casa essas informações de dois resíduos que se transformam num composto de adubação orgânica depois. Então, ele é um sistema que ele completa um ciclo muito legal dessa parte da reutilização desses resíduos, né, que pode ser utilizado na própria lavoura de milho para a produção de volumoso desses animais. O experimento, ele aconteceu no município de Itaguara, em Minas Gerais. É um município que se encaixa dentro de um clima mesotérmico, segundo a classificação de Köppen-Geiger, com temperaturas médias de 24 graus no verão e 21 no inverno. O lote utilizado na experimentação foi de 23 animais, né, com uma produção
média de 25,5 litros por animal. Dentro desse lote estudado, a gente tinha animais da raça holandesa e da raça girolando, e o experimento teve 2 dias de duração. Os animais foram analisados através de filmagens, né, dentro da instalação. A gente tinha uma câmera que ficava filmando esses animais constantemente, e eu coletei 2 dias dessas filmagens, né, para poder fazer a análise, e através dessas filmagens e análise delas, eu alimentava uma planilha, né, no Excel, analisando tempo a tempo, vídeo a vídeo, e dividindo e quantificando os animais por comportamento, entre alimentação, os animais estavam bebendo água, os que estavam deitados, os que estavam em pé. Nessa tabela, na última coluna do lado direito, a gente tem o ITU, o compost bar utilizado. O compost bar utilizado, ele tinha 23 metros de largura por 56 de comprimento, com pé direito de 4,8 metros e 2 metros de beiral, uma área de cama de 15 metros de largura por 56 de comprimento. Aqui dentro, os animais eram divididos em 3 lotes, né? A gente tinha um lote primeiro, que foi o lote analisado, que eram os animais de maiores produção, o lote do meio, que eram os animais de menores produção, e o lote da outra extremidade, que eram os animais de pré-parto, né? Que eram as vacas que estavam próximas da cria, os animais ficavam fechados ali como um exemplo de um piquete de maternidade confinado. O coxo era ao longo de toda a extremidade, do lado direito da instalação, e o corredor de acesso para a sala de ordenha do lado esquerdo da instalação, né? Os bebedouros da instalação eram de aço inox. A instalação continha 2 ventiladores de baixa rotação e alto volume de ar. A câmera composta praticamente por maravalha. A instalação foi construída respeitando a orientação leste-oeste, e ela continha lanterninha com telhas de aço galvanizado. O ITU foi gerado através da coleta desse sensor, né? Ele coletava dados de temperatura e umidade, e através dos dados de temperatura e umidade, o índice de TU era gerado. Esses dados eram coletados a cada 10 minutos, instantaneamente, constantemente, né? E a cada visita que era feita na propriedade, esse sensor ele era descarregado no computador e os dados processados num programa próprio posteriormente. O ITU, ele é um índice de temperatura e umidade que através dele que a gente classifica a situação de conforto para os animais. Esse índice ele é utilizado porque o índice de temperatura e o índice de umidade analisados separadamente, eles não são confiáveis para indicar a situação de conforto ou estresse ao animal. Então, a interação entre esses dois, eles é o que gera essa classificação. Porém, esse índice, ele existe de diferentes leituras, né, de diferentes autores nas literaturas, e não só de autores, mas também existe divergência desses valores de acordo com a raça animal, a localidade que ele vai ser utilizado, entre outras diversidades. Eu, no meu trabalho, utilizei a classificação de Rosenberg, e um pouco dos resultados obtidos através dessa coleta de dados de TU e da análise comportamental dos animais através das câmeras. Aqui está o resultado principal. Foi gerado esses gráficos, né, da quantidade de animais deitados, frente aos valores de TU. Esses gráficos foram uma média, esses valores são uma média horária, né, da quantidade de animais que estavam deitados nesses tempos, e a gente consegue comprovar, né, ver que não muito significativamente, porque as médias de temperatura desses dias não foram tão altas, mas uma relação entre, principalmente no segundo dia, né, que
a quantidade de animais deitados eram maiores quando os valores de ITU eram menores, né? E analisando aqui no primeiro dia, por exemplo, ali em torno das 15 horas, quando o valor de ITU ele começa a cair, a quantidade de animais deitados ele começa a subir, né? E dentro dessa análise desse comportamento, eu fiz uma análise de intervalos de temperaturas médias em comparação à porcentagem de animais com comportamentos em pé. Analisando a tabela 5, a gente tem a temperatura média dos 2 dias, e a gente consegue ver que o dia que teve a menor média de temperatura, a gente tem uma menor porcentagem de animais em pé. Então, consequentemente, a gente tem uma maior porcentagem de animais deitados, né? Então, a gente consegue comprovar que menores temperaturas geram, obviamente, maior conforto aos animais, né? Eu fiz outra análise, como na tabela 6, onde eu peguei o intervalo dos horários mais quentes de cada dia, e também houve essa relação, né, de menor temperatura média, menor a porcentagem de animais em pé, então mais animais estavam deitados nesse intervalo. E também, mesmo sentido na tabela 7, onde dentro do mesmo dia, em intervalos diferentes, intervalos mais frescos de manhã, intervalos mais quentes à tarde, a gente tem a mesma relação, né, de que temperaturas médias menores geram menor porcentagem de animais em pé. Isso comprova que temperaturas menores geram maiores porcentagens de animais deitados. Essa daqui foi uma foto que eu coloquei, que a gente analisando o gráfico lá de frequência, o pico, assim, de animais deitados, depois do revolvimento da cama, ele era visível. Então, isso mostra, né, que os animais reconhecem esse conforto que a cama gera, né? Por exemplo, essa imagem foi 5h33, ao horário do revolvimento da cama, 5h48, 15 minutos depois, a gente tinha praticamente todos os animais deitados ali, né? E isso comprova o reconhecimento dos animais pelo local macio, que fica principalmente, né, o revolvimento, após o revolvimento. Mas, no geral, esse conforto os animais reconhecem, eles correspondem, né? E eles ficando mais tempo deitado, eles dão mais retorno ao produtor, né? Estudos comprovam um aumento de 1,6 quilos de produção a cada hora a mais, né, que o animal fica deitado. Esse intervalo que eu selecionei para fazer essa análise, da meia-noite às 6, que eu percebi que o ventilador estava desligado nesse tempo. Através das filmagens, eu consegui perceber que o ventilador estava desligado. E, vendo isso, a gente consegue comprovar que os indicadores de temperatura e umidade separadamente, eles não são confiáveis para indicar a situação de conforto ou não aos animais, né? Porque se a gente analisar, no primeiro dia, a faixa de temperatura média ficou dentro do intervalo da zona de termoneutralidade dos animais, né? Porém, o índice de temperatura e umidade não deu como situação de conforto, né? Ele deu acima. Isso foi explicado pela alta umidade relativa do ar, que interferiu, né? Então, comprovando a importância da interação desses dois indicadores para classificação de conforto, e também mostrar, né, que às vezes o produtor acha que ele está economizando, mas às vezes ele está prejudicando a qualidade da cama, aumentando a taxa de reposição por causa da grande umidade, perdendo um pouco de produção por não fornecer o conforto aos animais que ele poderia fornecer se os ventiladores estivessem ligados nesse momento, que como as temperaturas eram baixas, ia dar uma situação boa de conforto para os animais, né? E o intervalo da meia-noite às 6 foi escolhido também, porque analisando os gráficos de temperatura e umidade desse tempo, a gente percebe que a temperatura ficou em torno de 21 graus ali para o dia mais quente, né, que foi o primeiro dia,
e só que a umidade, em nenhum momento, ficou abaixo de 90%, né, analisando o primeiro dia ali também. Então, a gente percebeu que, embora a temperatura estivesse baixa, os animais não ficaram dentro da situação de conforto devido à umidade relativa do ar alta. E se o ventilador estivesse ligado, essa umidade poderia se deslocar para menos. O consumo de água frente aos valores de TU. Principalmente no primeiro dia, ele não foi significativo para a gente comprovar com relação, né, de estresse e frequência ao bebedouro, porque o acesso ao bebedouro dos animais foi bem espaçado, sem briga por acesso a ele. E se a gente analisar essa curva do ITU, o pico, né, assim, os picos de valores pequenos, mas os picos de acesso dos animais ao bebedouro, eles não estavam dentro das faixas de maiores valores de ITU, né? É a hora que o ITU começa a cair que os animais teve aí o maior acesso, então ele não foi significativo. E analisando esse gráfico de frequência, sem ser por média diária, sendo de valor, de quantidade de animais, a gente teve um único valor de 4 animais ao coxo, simultaneamente, e foi logo após a ordenha da manhã. E para o segundo dia, a gente tem a mesma coisa, aqui se encaixou um pouco mais, né, a relação do maior frequência dos animais ao bebedouro na curva de TU, né, quando os valores de TU estavam mais altos, encontrou com os maiores valores dos animais ao coxo de água. Porém, quando a gente analisa a frequência da quantidade de animais, sem ser uma média diária, a gente teve um único valor também de 4 animais acessando o bebedouro simultaneamente, que foi logo após a ordenha da tarde, nesse caso. Então, os animais, o estresse que eles sofreram não foi significativo para aumentar a taxa de consumo de água. Analisando a frequência de alimentação, né, desses animais, a gente consegue perceber que, principalmente na parte da tarde, onde os valores eram mais quentes, em torno ali das 15 horas, quando o ITU ele começa a diminuir, os animais eles vão em grande quantidade no coxo de alimentação, né? A gente consegue perceber essa relação ali até as 18h30 aproximadamente, né? De que quando o ITU ele começa a cair, esse valor dos animais aumenta para o primeiro dia. E analisando o gráfico de frequência de quantidade de animais, a gente consegue perceber que os dois picos de alimentação são quando os animais retornam da ordenha. Esses gráficos para o primeiro dia. E para o segundo dia, a gente percebe, né, também, que a curva do ITU, ele teve os maiores valores coincidindo com os maiores valores de acesso dos animais à alimentação. Então, só que no segundo dia, os valores de temperatura média, eles foram bem menores. Então, nesse caso também, a gente não viu uma relevância muito significativa nessa comparação, porque o maior número de animais no coxo de alimentação coincidiu com os maiores valores diários de TU, nesse caso, embora esses valores foram pequenos, mas coincidiram com os maiores valores de TU. E analisando esse gráfico de frequência horária, a gente percebe também que os dois picos na alimentação foram logo após o retorno desses animais da ordenha. Então, coloquei uma ilustração aqui das câmeras, né? Essa aqui é a ordenha da tarde, mostrando que assim que os animais retornam da ordenha, eles se direcionam todos para o coxo de alimentação, e na ordenha da manhã, o mesmo comportamento.
né? Isso é um comportamento que demonstra a importância do alimento estar pronto, estar disponível para os animais nesse momento, né? Nesse retorno, o alimento está pronto no coxo para os animais. E analisando o gráfico, os gráficos na distribuição de TU ao longo dos dias, a gente percebe que no primeiro dia a gente teve uma faixa de valor de TU alto maior, mais suavizada, né? Não foi igual no segundo dia, que a gente teve um pico de valores altos de TU. No primeiro dia, além dos valores estarem mais altos, teve essa faixa ali entre as 10 e as 16 horas, que o ITU estava alto e numa curva mais suavizada, né? Ele não estava em picos. Isso comprova, o primeiro dia foi bem mais quente do que o segundo dia. E analisando os dados desse ITU na distribuição dos 2 dias, a gente vê aí que uma média de 73 para o primeiro dia e 69 para o segundo dia. E fazendo uma distribuição da porcentagem de classificação que os animais ficaram nesses dias, né, entre conforto, estresse, esse leve, ameno e moderado, apenas 4 unidades a mais de média no ITU do primeiro dia, e a gente vê a discrepância da porcentagem de conforto que isso gerou aos animais. No primeiro dia, os animais ficaram apenas 6% sob situação de conforto, já no segundo dia, quase 59%, e devido àquela faixa maior de TU mais quente, no primeiro dia a gente chegou a ter até um estresse moderado, quase 20% aí do dia os animais estavam sob um estresse moderado. Então, a gente consegue perceber que uma pequena variação de média de TU, ele resulta em muita diferença da situação, da classificação de conforto ou de estresse que os animais estão submetidos. E para comprovar, para verificar se teve, né, uma significância entre essas diferenças de média, realizei um teste T estatístico nas médias de TU, e aqui, como o teste T ele deu menor que 0,05, porque foi um teste feito a 5% de probabilidade, então, esse valor menor que 0,05, ele comprova que a diferença entre as médias, ela é significativa, a gente não pode descartar essa hipótese, né, de que há uma diferença significativa entre as médias do ITU, comprovando aquelas porcentagens bem diferentes de classificação entre os 2 dias. Então, concluindo, assim, né, a gente tem uma divisão aí da classificação de comportamento dos animais. A temperatura média menor foi no segundo dia, de 18,95, e isso a gente consegue verificar que quando a gente teve a menor temperatura, os animais tiveram uma maior porcentagem de comportamento deitado. Então, a gente vê aquela relação da literatura de que animais deitados, eles estão sob maior tempo, sob conforto, e transformando essas porcentagens para horas do dia, também está dentro das literaturas, né? Os autores, para animais deitados, eles indicam que animais sob conforto, ele fica de 11 a 13 horas deitados, aproximadamente, e aqui em nenhum dos 2 dias teve valores menores que 13 horas. Para os animais, frequência de acesso ao bebedouro, né, bebendo água, a literatura indica um valor de 0,5, a gente vê uma pequena variação no primeiro dia de 0,6, porque foi um dia mais quente, a gente viu que teve um intervalo maior de ITU que estava fora da situação, da zona de conforto dos animais, mas não foi nada muito relevante essa diferença. E o tempo dos animais em alimentação, né, que é indicado de 4 a 6 horas, pela literatura, que a gente teve uma média de 5,3 horas durante o dia dos animais. Então, a gente, através desses comportamentos, a gente consegue ver as situações na realidade, né, com análises do comportamento lá na instalação
dos animais. E se uma sugestão, né, desse trabalho para dar continuidade de possibilidade nesses mesmos parâmetros é analisar em temperaturas maiores, que é uma normalidade, né, no Brasil, a gente ter temperaturas médias maiores do que 23 graus, que foi o dia mais quente ainda. E como nessa instalação a gente tem animais entre as raças girolando e irlandês, a gente fazer uma análise entre as raças, né, se tem diferença comportamental por raça nessa instalação, nessa localidade, né. Então, é isso o trabalho presente, foi apresentado. Gostaria de agradecer, quero agradecer novamente a disponibilidade de todos pelo convite de participar da banca, de estarem aqui assistindo e presenciando essa apresentação. E muito obrigado.